hoje, glória a Deus. Creio que a graça, a misericórdia de Deus já está sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, amém? A gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós amamos a Glaucia. Glaucia é uma irmã, uma mulher de fé, cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia, corajosa. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós abençoamos a Glaucia e declaramos que o Teu Espírito Santo terá liberdade, já ministrou o seu coração, e o Senhor terá liberdade de ministrar a igreja do Senhor. Muito obrigado, nós te abençoamos, Glaucia, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Anderson falou aqui de coragem, né? Mas precisa ter muita coragem para vir aqui. Sinceramente, eu agradeço o convite e o desafio. E, primeiramente, eu queria pedir assim, que a igreja tivesse um pouquinho de paciência, porque eu estou aprendendo. Então, é muito fácil, quando eu dou uma palavra lá na coreografia, com as meninas, eu me sinto muito à vontade para fazer isso com elas, no meio delas, mas eu confesso para vocês que aqui é muito mais difícil. Então, que vocês tenham um pouquinho de paciência com o meu nervosismo, mas eu pedi a Deus assim, que Ele pudesse, nessa manhã, trazer algo para a igreja que eu estivesse vivendo, que eu estivesse construindo. Então, eu acredito que essa palavra que a gente vai compartilhar é algo que Deus tem falado ao meu coração, mas que tem falado ao coração dessa igreja também. Então, que nessa manhã a gente possa aprender um pouquinho mais com o que nós vamos compartilhar. Eu queria ler com vocês o texto lá de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, é um texto bem conhecido, você conhece bem, e fala da igreja primitiva, né? No dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, do derramado do Espírito Santo, como os cristãos passaram a viver após aquele momento, aquele avivamento que veio sobre aquela casa. Então, o versículo 42 começa falando assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos dos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Pai, eu te louvo nessa manhã, te exalto, te glorifico, me coloco aqui como instrumento nas tuas mãos, porque tu bem conheces a minha essência e sabe que eu não sou nada, Senhor, diante de ti. Eu reconheço a tua soberania, eu reconheço a tua graça, eu reconheço, Senhor, a tua misericórdia. Por isso que nessa manhã eu te clamo, que tu possa me usar como vaso e que seja feita a tua vontade aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra fala sobre comunhão, essa palavra fala sobre unidade. Na semana passada eu aprendi muito sobre ser igreja. Eu e você entendemos, né, quem nós temos sido nesse lugar, quem nós temos sido nessa igreja. E eu queria compartilhar algo que a gente canta aqui bastante, a gente fala que a gente vive em comunidade, né, a gente canta que a gente tem casa. Mas eu fiquei refletindo se realmente a gente vive em comunidade como a gente tem que viver. Amém? E o que eu quero compartilhar nessa manhã são as características de quem vive em comunidade. São as características de quem entende o que é viver em comunidade. E a primeira característica, né, que eu aprendo com essa palavra,
começa assim: quem vive em comunidade, se eu vivo em comunidade, eu persevero na doutrina. Eu persevero na doutrina dos apóstolos. O primeiro versículo começa falando exatamente isso, 42. Aquelas pessoas que estavam naquela casa, na igreja primitiva, lá, a igreja de Atos, eles estavam juntos. A primeira coisa que a gente aprende, quando a gente vive em comunidade, se eu vivo em comunidade, eu aprendo que eu devo andar junto. Eu aprendo que eu preciso perseverar na doutrina, no conhecimento. Então, se eu vivo em comunidade, uma característica que eu preciso ter é de buscar o conhecimento na doutrina dos apóstolos. Às vezes a gente acha que sabe tudo, às vezes a gente acha que, porque eu tenho mais de 20 anos de igreja, mais de 20 anos no Evangelho, eu não preciso mais aprender, eu não tenho mais a necessidade de conhecer, mas nós precisamos buscar ainda mais o conhecimento, porque quanto maior o nosso conhecimento, maior é o crescimento da igreja, maior é o avanço da igreja. Então, para a igreja avançar, para a igreja crescer, é preciso o conhecimento, é preciso o entendimento de que nós precisamos conhecer ainda mais aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive. Nós falamos aqui, olha, eu vivo em comunidade, mas eu tenho conhecimento de que para viver em comunidade, eu preciso crescer, eu preciso andar junto, eu preciso perseverar. Não adianta a gente achar que para viver em comunidade basta estar aqui. Não, para viver em comunidade a gente tem que pensar igual, a gente tem que pensar de acordo, a gente tem que massificar essa ideia de que eu preciso conhecer ainda mais o reino de Deus. Eu preciso conhecer ainda mais a doutrina que me é dada nessa casa, nessa igreja. Eu preciso conhecer ainda mais aquilo que os apóstolos, que os pastores, que os meus líderes lá no grupo familiar estão me ensinando. Eu preciso querer esse conhecimento, eu preciso conhecer isso, eu preciso buscar isso. Então eu quero crer que nós estamos nos esforçando, eu quero crer que nós somos uma igreja que tem se esforçado para conhecer, para crescer, mas nós podemos fazer ainda mais. Nós podemos ainda mais ir além quando a gente fala assim para o outro: olha, eu não sei isso, mas eu quero aprender com você. Eu vejo que você conhece muito mais Bíblia do que eu e você pode me ensinar um pouco mais. Eu vejo que você sabe um pouco mais, talvez, de algo que você desenvolve aqui na igreja, trabalhando com casais, trabalhando com jovens, que eu posso aprender, que eu posso crescer através disso. E quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente persevera nessa doutrina, a gente aprende que algo que Deus coloca em nós, às vezes um dom que Deus coloca em nós, pode se desenvolver ainda mais quando a gente busca crescer e conhecer o outro, conhecer o que o outro propõe para a gente. Então, a primeira característica que eu ressalto para quem vive em comunidade é perseverar. É não deixar para trás aquilo que começou a aprender. É continuar seguindo ali. Olha, eu estou aprendendo. Poxa, mas vai falar de novo sobre isso? Vai falar de novo sobre esse tema? Vai falar de novo sobre discipulado? Vai falar de novo? Mas cada dia que a gente aprende de novo, a gente cresce. Cada dia que a gente aprende de novo, a gente aumenta. Eu creio que algumas pessoas aqui tenha já ouvido falar milhares de vezes sobre discipulado, mas às vezes ainda não entendeu a essência dele. E vai entender um pouquinho na medida que a gente vai perseverando nesse assunto. Amém? E eu tenho uma segunda característica para nós. A segunda característica de quem vive em comunidade, e é a que eu acredito que seja uma das mais importantes e que eu ressaltei aqui bem grande em negrito, para o meu coração, é que quem vive em comunidade vive em comunhão. E quando a gente fala de comunhão, na semana passada a gente aprendeu sobre isso também. O pastor Tiago falou da questão de a gente acha que é só juntar ali no grupo familiar, né? É só aquela comidinha que a gente come, que a gente compartilha lá com o irmão no dia. Hoje é dia de comunhão, então vai ter comida, vai ter jantinha, vai ter refrigerante, vai ter tudo, a gente vai encher a barriga. Mas comunhão,
a gente aprende que vai muito além disso. Comunhão significa koinonia. Koinonia, no grego, né, quer dizer compartilhar, ou fazer com que se compartilhe. E se eu vivo em comunidade, eu entendo que compartilhar é muito mais importante do que eu receber. Se eu vivo em comunidade, eu entendo que eu preciso compartilhar. E aí a gente volta lá na igreja de Atos, né, lá no versículo 44, que fala exatamente disso, 45, que fala exatamente da comunhão. A gente entende que o mais importante é eu me preocupar com o outro. Se eu vivo em comunidade, eu persevero, eu ando junto e eu compartilho. É importante que a gente tenha a consciência do compartilhar ou fazer com que o outro compartilhe, porque você sabe que isso é um propósito. E quando a gente compartilha, a gente sabe que a gente está fazendo com que o outro cresça. E se eu estou fazendo o outro crescer, eu também estou crescendo. Se eu estou fazendo o outro caminhar comigo, dividir, compartilhar, eu estou crescendo, porque eu estou aprendendo, porque eu estou sendo melhor. Então, se você quer ser uma melhor pessoa, aprenda a compartilhar como eu tenho aprendido. Eu queria lembrar aqui um testemunho de quando eu engravidei do meu terceiro filho, do João. Eu fiquei muito assustada de engravidar num momento que eu não esperava, numa circunstância que eu não imaginava, mas Deus tinha isso separado e preparado para mim. E eu me lembro que eu fiquei muito angustiada, né, de pensar como é que vai ser. Como é que eu vou cuidar de mais uma criança, de um terceiro filho que não estava no meu orçamento, que não estava no meu plano naquele momento. E por causa da minha angústia, eu fiquei orando e chorando muitas vezes para tentar entender como é que Deus ia fazer para resolver essa questão. E aí, no meio disso, eu descobri o que era comunhão. Porque chegou um momento na minha gestação que Deus falou para mim assim: olha, eu não vou deixar faltar nada para você. Eu não vou deixar faltar nada porque eu concedi esse filho para você. Eu te dei esse terceiro filho. Então, não vai faltar nada. E eu ficava tentando enxergar como Deus não ia permitir que faltasse nada. Não porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, a gente sabe disso. Mas aí eu comecei a experimentar isso nas atitudes. Eu ganhei tudo, queridos, para o meu filho. Eu ganhei tudo. Tudo. Eu ganhei roupas, eu ganhei sapatos, eu ganhei fraldas, eu ganhei chás de bebê, sem pedir a ninguém. Deus concedeu isso para mim, porque Deus me ama tanto e falou: eu vou ensinar para você o que é comunhão, o que é compartilhar. E aí eu fui recebendo bolsas e bolsas de roupas. Só que Deus não queria somente que eu recebesse aquilo que eu necessitava. Deus queria me ensinar a compartilhar aquilo também. Então, queridos, eu me lembro que tinha uma pessoa no trabalho do Anderson que estava grávida também e não tinha nada. E aí o Anderson veio conversar comigo falando dessa pessoa. Olha, tem uma pessoa lá no meu trabalho que está grávida e, na verdade, era esposa, né, do rapaz que trabalhava lá. E eles não têm nada, a gente vai fazer um chá de bebê para eles, a gente vai organizar alguma coisa para eles. E aí foi naquele momento que Deus falou assim: você tem tudo, você tem o que dar. E aí eu peguei uma bolsa, uma mala, e eu comecei a colocar as roupas ali, porque eu falei: meu filho não precisa de tudo isso. Eu fui colocando aquele monte de roupas ali, e eu achava que ia dar uma mala, mas deram 2 malas de roupa, que eu mandei para aquela pessoa, para aquele casal. Eu mandei fraldas, eu mandei tantas coisas que Deus tinha me dado, que eu sabia que eu não necessitava. E depois esse casal procurou a gente, falou com o Anderson que aquelas roupas que eu mandei para aquelas pessoas, para aquele casal,
também foi compartilhada com outras pessoas. Outras bebês também receberam. Então, aquilo que eu recebi não foi compartilhado só para mim. Foi para um casal que também deu para outras pessoas. Você imagina o que é isso, queridos? Você imagina o que é a bênção de você compartilhar e ver que não só você recebeu, mas outras pessoas também receberam por causa de uma atitude. Que eu não estou falando isso, queridos, para me vangloriar ou dizer porque eu sou muito boa. Não, mas é porque eu aprendi muito com essa situação. Eu aprendi muito o que é compartilhar e eu entendo que a igreja hoje que vive em comunidade sabe compartilhar. A igreja hoje que vive em comunidade quer compartilhar, quer dar, quer se doar, porque na medida que você dá, você vê o crescimento. Quando você abençoa, quando você compartilha, você vê o crescimento. Lá na igreja de Atos, aqueles irmãos, eles davam, para aquele que não tinha, ele dava. Eles vendiam as propriedades, é o que diz a palavra, né? E davam para quem não tinha, e compartilhavam para quem tinha menos, para que todos pudessem estar bem. Estar felizes, e eles estavam. A Bíblia que fala que eles estavam com singeleza de coração, eles estavam com um coração alegre, com um coração feliz. E nós que vivemos em comunidade, temos que estar com o nosso coração feliz. Nós temos que estar dentro dessa casa aqui, sendo igreja, sendo felizes. Ser igreja significa ser feliz. Viver em comunidade significa ser feliz. A gente faz aquele Czinho, né, do coraçãozinho, com orgulho. Eu tenho orgulho de ser da comunidade. Eu tenho orgulho de ser dessa igreja. Estou aqui há muitos anos. Eu tenho orgulho de dizer para as pessoas que eu sou dessa igreja. E parece que é muito fácil, mas não é muito fácil. Não é fácil você ser igreja. Não é fácil você viver em comunidade. Porque nós somos diferentes. Nós temos um coração diferente. Nós temos atitudes diferentes. E o que a gente tem que refletir nessa manhã, com isso, com esses versículos e com essa palavra, é que, independente de nós sermos diferentes, nós precisamos pensar igual. Nós precisamos andar igual. Nós temos que estar unidos, juntos. Não nos deixar abalar por qualquer situação, por qualquer vento que a gente passe, por qualquer coisa que venha sobre nós. Nós não podemos nos abalar com isso. Nós não podemos deixar de viver em comunidade por conta das coisas que a gente passa na nossa vida. Nós não podemos deixar de viver em comunidade por conta das situações que talvez a gente se incomode. Mas nós temos que pensar que se eu sou igreja, eu ando junto. Nós temos que pensar, se eu vivo em comunidade, eu fico feliz em estar junto, em perseverar, em conhecer, em crescer, em fazer com que a minha igreja, a sua igreja, cresça, avance, por causa das minhas atitudes, por causa das suas atitudes, por causa do nosso reconhecimento de que ser igreja, ser comunidade, viver em comunidade faz parte de você compartilhar. Eu não posso dizer que eu vivo em comunidade se eu olho para o meu lado e vejo alguém necessitado e não faço nada. E eu não estou falando da necessidade material, não, queridos, porque a necessidade material, eu acho que nós, como seres humanos, a gente já tem essa tendência de ajudar, de vamos lá, vamos dar uma bolsa de compras, se for o caso, vamos dar algo material que há necessidade, mas vai muito mais além disso. Sabe, é você olhar e ver que o outro precisa de uma ajuda, talvez espiritual, na alma. Nós estávamos ali na classe compartilhando, né? A irmã Fabiana contou um testemunho que eu achei uma bênção, um desafio para ela de falar do amor de Deus dentro de uma condução de ônibus, né? E orar por uma pessoa. Isso é viver em comunidade, querido. Isso é viver em comunidade, porque você olha para o lado e vê a necessidade do outro, emocional, espiritual, e você pode ajudar. Isso é tão pouco para nós. Você pode ajudar.
Às vezes a gente acha que eu só posso ajudar se for com dinheiro. Não, às vezes eu só posso ajudar. Você pode ajudar com a sua amizade, você pode ajudar com o seu conselho, com o seu aconselhamento. Tem pessoas que estão morrendo com depressão, que é uma doença que veio para arrasar, né, as pessoas nesse tempo. Tem pessoas que estão morrendo porque não conseguem falar para o outro da sua necessidade. E olha, queridos, viver em comunhão é também falar para o outro da sua necessidade. Viver em comunhão é virar para o outro e dizer: querido, me ajuda em oração, me ajuda porque eu preciso disso, não consigo levantar sozinho. Viver em comunhão significa você não ter medo nem vergonha de falar: olha, eu preciso de você, eu preciso de ajuda. Anda comigo, me ajuda, não me deixa aí sozinho. Tem pessoas que estão morrendo porque às vezes estão aqui dentro da igreja e não conseguem falar, não conseguem se abrir, não conseguem colocar sua necessidade para fora. E a gente não pode adivinhar algumas vezes, não é verdade? A gente não pode adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. A gente tem alguns sentimentos, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e sabe que ela não está bem pela fisionomia dela, mas nós também temos que ter a consciência de que se eu preciso de ajuda, se eu vivo em comunidade, eu tenho que me abrir, eu tenho que falar, eu tenho que dizer quem eu sou, eu tenho que dizer que eu preciso. Amém, queridos? E eu preciso fazer alguma coisa. A comunhão, eu classifico que é a característica mais importante do viver em comunidade. Porque, como nós falamos aqui, a comunhão é compartilhar, é fazer compartilhar. A comunhão é isso. E o fazer compartilhar é fazer com que você chegue no seu grupo familiar e fale assim: queridos, nós temos um desafio. Nós temos lá o desafio com uma vida, com uma pessoa, e nós temos que orar por essa pessoa. Nós temos o desafio de ministrar sobre a vida dela, sobre a família dela, e você entender que você faz parte disso, então você vai se dar, você vai ajudar. Não é você dizer: eu vou orar por ela sim, e você não orar. Não é você dizer: eu vou fazer, e você não fazer. Viver em comunidade, viver em comunhão, é você fazer aquilo que é proposto para você. Se o teu líder te propôs alguma coisa, se nós vivemos em comunidade, vamos juntos fazer. Vamos juntos realizar. A terceira característica de quem vive em comunidade é que, se eu vivo em comunidade, eu creio e eu ando junto. Eu ando junto. Eu não ando sozinho. A Bíblia diz que as pessoas lá na igreja de Atos, elas tinham o prazer de andar juntos. Elas tinham temor e elas tinham o prazer de andar juntos. Então, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque você tem o prazer de andar junto. Você tem o prazer de estar nesse lugar. Se eu vivo em comunidade, eu tenho o prazer de servir aqui. Amém? Que você tenha o prazer de servir naquilo que você é desafiado, que você tenha o prazer de servir na área que a pessoa, que o seu líder te propõe. Às vezes falam assim: olha, você hoje vai servir lá no banheiro, e você fala: pô, no banheiro? Eu queria ficar lá na recepção. Mas tenha o prazer disso, de ajudar, de estar junto. Porque a terceira característica de quem vive em comunidade é essa: crê e anda junto. Creio junto com você. Eu creio que aquilo que é proposto para mim é proposto para você também. Então, quando a gente vive em comunidade e a gente crê e anda junto, não precisa mais do esforço da gente participar dos eventos da igreja. Não precisa do esforço da gente ficar gritando: irmão, me ajuda lá na cantina. Irmão, você precisa participar do evento das crianças. Você precisa participar da noite de glória. Não precisa disso. Quando a gente crê e a gente anda junto, a gente acredita no projeto.
A gente acredita que isso vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Olha, queridos, eu falo para vocês aqui sem vergonha nenhuma. O apóstolo estava falando que há 4 anos existe a Noite de Glória, né? E eu só participo da Noite de Glória agora. Esse ano, há poucos dias, há poucos meses. E eu queria dizer para você que muitos dias eu vim aqui na igreja, eu vinha ensaiar com o Ministério de Dança, ali em cima, e eu via os irmãos aqui no salão orando, buscando a Deus. E eu achava que, sinceramente, eu não precisava estar aqui, porque eu tinha as minhas necessidades. Eu estava ensaiando, depois eu tenho que pegar meus filhos, são 3, como é que eu vou fazer? Eu vou para casa, não posso ficar na igreja até meia-noite, não tem condições. Quantas coisas eu perdi? Quantas coisas eu perdi? Quantos momentos bons eu perdi? E eu acordei, queridos, eu acordei. E eu quero falar para você que hoje talvez estivesse pensando como eu, que não tem necessidade, os irmãos já estão buscando ali, eu estou debaixo dessa bênção. Se eu creio, eu ando junto. Se eu creio, eu tenho que estar aqui também. Se eu creio, eu tenho que fazer parte disso. Eu preciso fazer parte disso. Isso é bom para mim, é bom para você. E a gente cresce. A gente cresce quando a gente entende isso, queridos. Sinceramente, eu falo com o meu coração aqui quebrantado. Porque é muito ruim a gente ficar ali massificando e vendo que o irmão está pedindo, talvez implorando a minha irmã, por que você não participa? Né? Você é líder de um ministério, você é líder de um grupo, por que você não está ali buscando também? E o irmão que está envolvido com aquilo, que crê que aquilo está no sangue dele, para ele é fácil, ele vem aqui e faz. E eu fico de fora, porque eu não consigo entender isso, porque eu não consigo me submeter a isso. Quem crê e anda junto, se submete. Quem crê e anda junto, deixa fluir a voz e o direcionamento do seu líder. Quem crê e anda junto, faz com que a igreja cresça através da sua mudança de atitude. Então, igreja, ainda dá tempo para você que não consegue, para você que talvez olhe e fale assim, isso não é para mim, eu não preciso estar ali, os irmãos estão buscando, eu tenho minhas dificuldades, não dá, eu não tenho condições. Ainda dá tempo, porque Jesus está aqui, amém? Jesus está vivo nesse lugar, Jesus está cheio, está grande nesse lugar. Então dá tempo para mim e para você recuperar o tempo que a gente deixou para trás, recuperar as coisas que a gente não realizou, que a gente não fez. Ainda dá tempo para nós, amém? Não está perdido, não está acabado. Nós não somos tratados como aqueles que estão de fora, então vocês são diferentes. Pelo contrário, nós somos desafiados a estar dentro. Nós somos desafiados a fazer parte disso. Então pega esse desafio, querido, e vem, toma posse. Não deixa passar, porque é para mim, é para você. A quarta característica aí, eu já estou terminando, tá, gente? A quarta característica de quem vive em comunidade, parte o pão. Quem vive em comunidade, parte o pão. Isso tem a ver com a nossa Santa Ceia. E a Santa Ceia do Senhor é a demonstração do sacrifício vivo de Jesus para nós. Quem vive em comunidade consegue ceiar entendendo que eu faço parte do corpo de Cristo. Quem vive em comunidade consegue entender que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E quando eu participo da Santa Ceia, porque eu creio, eu acredito que há arrependimento e perdão através desse processo que a gente vive aqui. Não é só uma vez no mês, não. A Santa Ceia não é só uma vez no mês, não. A gente tem isso como doutrina, como liturgia, mas eu creio, queridos, que a Santa Ceia é todo dia, quando eu compartilho o corpo de Cristo com meu irmão, com meu próximo, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde quer que você se relacione, a Santa Ceia é você.
Você pode ter essa comunhão, esse partir do pão, onde quer que você vá. Amém? E tudo isso traz à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós e o amor dele que é incondicional. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos um só corpo, um só espírito. Jesus morreu na cruz por nós. Quem crê, parte o pão. Quem crê, entende que viver em comunhão, viver em unidade, faz parte de um só corpo, um só pensamento. Se eu vivo em comunidade, se eu partilho o pão, eu penso junto. Eu penso junto com você. Eu compartilho junto com você. Eu ando junto com você. Amém? E a nossa última característica de quem vive em comunidade. Se eu vivo em comunidade, eu oro. Eu oro. Nós somos uma igreja de oração, de intercessão. A gente aprende isso. A gente vê aqui a nossa liderança orando. A gente vê o desafio para nós de oração. Mas se eu vivo em comunidade, todos os dias da minha vida eu oro. Todos os dias da minha vida eu tenho esse relacionamento com Deus. Todos os dias da minha vida eu faço questão de interceder pelo outro. Amém? Se eu vivo em comunidade, eu entendo que a oração é o pilar que sustenta a casa. E quem é a casa, senão nós? Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então, se eu vivo em comunidade, eu oro, porque eu sei que esse pilar é que sustenta a minha casa, o meu templo. Amém? Sabe por que o avivamento lá na igreja de Atos veio assim como um vento impetuoso, né? Lá no versículo 1 do capítulo 2 de Atos, né? Começa falando que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E eles estavam juntos, pensando junto. E aí, de repente, veio um vento impetuoso, né? E o Espírito Santo veio como línguas de fogo, repartindo sobre as pessoas foram recebendo línguas diferentes, idiomas diferentes, e começaram a falar coisas estranhas, que até pensavam que eles estavam embriagados, né? Mas Deus estava trazendo um avivamento para aquelas pessoas, porque eles estavam juntos. E nós temos aprendido aqui que o avivamento já chegou para nós. Nós estamos aguardando que algo se manifeste de maneira especial. Então eu creio, se nós estivermos juntos como lá na igreja de Atos, esse avivamento vai nos impulsionar a crescer ainda mais. Aleluias, glória a Jesus. O avivamento veio lá, querido, e foi batizando essas pessoas, porque elas tinham um propósito. Elas estavam lá reunidas num propósito. E qual é o propósito que nos une aqui, senão Jesus? O propósito que nos une é Jesus. Se eu creio e vivo em comunidade, se eu ando em comunidade, eu entendo que o nosso propósito é Jesus. Amém? O avivamento, ele vai vir porque eu creio, porque eu estou junto, porque eu entendo, porque eu estou compartilhando, porque eu estou perseverando, buscando conhecimento. Por isso o avivamento vai vir. E eu quero finalizar mostrando para vocês lá o versículo 47, que diz como as pessoas estavam vivendo. E lá no final diz assim, que eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oh, queridos, eu sinceramente entendi. Que tem uma versão que diz que eles estavam caindo na graça do povo. Eu entendi que se a gente estiver junto aqui, nós vamos cair na graça do povo. As pessoas vão entrar aqui nessa igreja e as pessoas vão olhar para nós, a gente vai estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de unidade, de unção, de graça,
que não vai ter esforço, não vai ter apelo. As pessoas vão vir aqui na frente caindo na nossa graça. Caindo na nossa graça, porque nós estamos cheios dessa graça, amém? Nós não faremos esforço, porque esse é o avivamento da igreja. Não há esforço, mas a graça, há entendimento, a união e a unidade. A igreja foi crescendo, a igreja de Atos se expandiu e foi crescendo, porque o povo estava atraído pela graça, o povo estava atraído por aquelas pessoas que estavam cheios da graça. Que nesses dias, queridos, nós sejamos cheios da graça de Deus, que nós estejamos inundados dessa graça. E essa graça, ela vem porque nós entendemos que viver em comunidade é andar junto, é estar junto, unidos, em amor, em alegria, em prazer de estar aqui. Amém? Que vocês recebam essa palavra singela, pequena, mas eu creio que é o que eu tenho aprendido, tá, queridos? E eu ainda estou aprendendo. Amém? Amém? Pastor.